Mês de janeiro é mês de férias, mas as mamães já podem ir se organizando para fazer uma lancheira saudável para o seu filho. Porque é possível sim, a doutora Camila Geraldi, hoje nutricionista, vai mostrar como, né, Camila? Tudo bem? Tudo bom, Karine, com você? Também tudo jóia. Nossa, mas quantas opções! Eu achava que só tinha bisnaguinha para mandar para as crianças. Com suquinho de caixinha também, né? Você põe a bisnaguinha e o suquinho de caixinha. Não pode ser, não? Primeiro erro grave, facilidades, né? Vamos colocar coisas mais fáceis, eu não tenho tempo. E a hora que você vê, você tá dando pro seu filho só alimento industrializado, rico em corantes, conservantes, muita gordura, às vezes muito açúcar. Aí dá uma vez pra criança um lanche desse e depois quer dar um lanche saudável, achando que a criança vai aceitar depois que ela comeu, né, um açúcar maravilhoso. Nosso paladar, ele se identifica muito bem com gorduras e açúcares, então uma vez que a gente começa a comer errado, é difícil se habituar a uma coisa certa depois. Então, essa questão da praticidade que muitas vezes leva a gente automaticamente a já comprar a bisnaguinha para o mês todo, pãozinho tão mais fácil. O problema assim não é bisnaguinha também, tá? O problema é o que vai dentro dessa bisnaguinha. Exatamente. Ainda a gente coloca, né, várias guloseimas industrializadas dentro dessa bisnaguinha normalmente, né? E no fim das contas, no fim do semestre, você tem um filho processado, de tanto alimento processado que você entregou para a criança. Então, aqui eu trouxe hoje algumas dicas, 4 opções de lanches diferentes, práticos, que dá para ser armazenado, que dá para ser conservado em casa, então não é uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias. E pelo menos para colocar um pouco mais de saúde aí na vida do seu filho. Afinal, ele acaba fazendo uma refeição importante dentro da escola. Muitas vezes até 2 refeições, tem crianças que ficam o dia todo dentro da escola também. Então, é importante que a gente saiba o que fornecer para essas crianças. Não é só, vai ser saudável, então só vou mandar frutas, vai ser saudável, vou mandar só um queijinho, só um iogurte. Não, a gente tem que atingir as necessidades dessa criança naquele momento, até porque elas estão lá estudando, elas precisam de energia. Com certeza. Então, para um desempenho, a gente sabe que a gente tem que comer um bom desempenho, a gente tem que comer direitinho. Então, gente, e olha só quantas delícias tem aqui, né? Então, são ótimas as ideias, eu adorei. Vamos começar por qual, então? Vamos começar ali pelo primeiro. Já deu vontade até para voltar para a escola, né? Vamos voltar para a escola. Sabe aquela coisa de que você tem que vontade de voltar para a escola para comer o lanche? A gente não tinha esse lanche também. Não, imagina, eu comi umas pizzas, uns quadradão assim de pizza, que o queijo pingava assim, ó, gordo. Era isso que eu comia na hora do intervalo. Tadinhas das nossas mães, elas não sabiam o que fazer, não tinham orientação. Hoje é uma grande oportunidade para as pessoas saberem o que elas podem fazer de melhor para os seus filhos. Porque até na cantina das escolas antigamente a gente não tinha opções assim saudáveis. Hoje parece que tem, né? Eu vejo na escola do Fernandinho que tem opções saudáveis. Hoje acaba se tornando obrigatório até nas cantinas você ter a opção saudável para a criança, para ela ter a opção de escolha. Tem algumas cantinas que nem oferecem mais frituras, se adequaram dentro do seu cardápio o mais saudável possível para poder também ofertar algo de valor nutricional adequado também para essas crianças. Então isso tem vindo com força, isso é muito interessante. Mas como muita gente leva o seu lanche, então ainda muitas cantinas têm muita coisa de tentação aí para essas crianças, vamos mostrar o que a gente tem de opção aí, tá? O importante aqui é a gente saber o que colocar para fornecer energia e fornecer uma certa saciedade para essa criança, porque não adianta também colocar qualquer coisa que não sacie, que ela vai procurar outros alimentos, e normalmente ela vai procurar no açúcar essa saciedade, tá? Então, de primeira opção nós temos ali fruta, um pão e uma bebida, no caso ali água. O nosso pão, ele tá recheado com ricota, tá? Patê de ricota aí nesse caso.
entrando como um recheio proteico, que garantiria a saciedade dessa criança. O pão e a fruta entra como energia, porque são carboidratos. Sim. Então, ela teria uma saciedade boa, com 2 tipos de carboidratos diferentes, ainda uma proteína ali, e mais uma bebida que pode ser água, simplesmente água, porque já tem muita informação nessa lancheira. Essa fruta tá uma fruta inteira, que é uma fruta fácil de comer, uma maçã, por exemplo, pode ser uma banana, pode ser fruta picadinha, então se eu quero mandar uva, eu mando uva num potinho, se eu quero mandar um morango, eu já mando o morango higienizado no potinho. Sempre pesquisando o que é que a gente tem de época também. Se é uma laranja mexerica, a gente pode abrir já ela, mandar já os gominhos de mexerica também num potinho à parte para criança, que fica mais prático. Então aí não tem mais a necessidade de ter mais uma bebida com açúcar. Eu posso mandar uma água, eu posso mandar uma água de coco aí, se a criança gostar. Lembrando que água de coco, se você for comprar de caixinha, tem o quê? Né? Então, o único ingrediente presente na caixinha é água de coco. Tem que ser água de coco. Se você já vê que na lista de ingredientes tem muita adição de muitas coisas, já descarte, porque essa água de coco não serve. Tá? Então daí você vai comprar de repente uma água de coco natural, e a água depois extraída do coco, ela pode ficar até 48 horas na geladeira. Então você consegue fornecer aí água de coco para o seu filho para 2 dias tranquilamente, tá? O recheio proteico, além de ser à base de lácteo, que acaba sendo mais fácil, ele também pode ser feito à base de proteína. Então pode ser um patezinho de frango, aí um patezinho de atum. Essas coisas conservam muito bem quando armazenados, embrulhados em papel filme ou alumínio. E dentro da lancheirinha, para o tempo que ele vai ficar ali aguardando o intervalo, não teria problema. É só preparar na hora, ou se preparar antes, conservar em geladeira. Tanto que meus pãezinhos estão gelados, que eles foram conservados em geladeira. O aspecto não muda, fica muito bom de sabor e sacia muito bem. Essa é uma opção bem bacana para criança. Bem bonito, né, gente? Parece estar bem apetitoso. E uma coisa que eu falo, que você começou até falando, que tem que acostumar a criança já desde cedo a gostar do pão integral, né, das opções de fruta. Porque depois, realmente, que você acostumou a usar só o açúcar normal, né, os pães normal, fica difícil introduzir um integral aí. Muito. E você vai ver a lancheira do seu filho voltar com tudo. E vai ver ele voltando feliz da vida, porque ele comeu de alguém, é certeza. Então, tentar introduzir desde cedo a alimentação correta é o mais adequado, é o primordial para a saúde das crianças. Porém, quando você já não fez a coisa certa, você já introduziu de maneira errada, a reintrodução das coisas saudáveis deve ser feita com cautela também. Se você sabe que seu filho há 1 ano não vem aceitando banana, você não vai colocar uma banana dentro da lancheira dele. Você vai colocar alguma coisa que você saiba que ele aceita, para ele acostumar com o fato de que ele vai ter fruta na lancheira a partir de agora. Isso, é verdade. Vai com calma. E este aqui também tá bem bonito, hein? Vamos lá. Agora uma opção que ficou bem mais doce, mas tão prática igual também, fornecedora também do grupo construtor, que é a proteína, no caso aqui iogurte. Não precisa ser um iogurte riquíssimo em açúcar, a gente pode procurar uma melhor opção. Crianças a partir de 4 anos podem usar sem problemas as versões 0, tá? Mesmo tendo adoção. A partir dos 4 anos? 4 anos, normalmente, pode usar a versão 0. Então, aqui eu dei uma opção básica, entrando com fruta, vitaminas aí de grande porte. Aqui tem uma saladinha, frutas de época, uma saladinha de frutas que não escurecem, que não mudam o aspecto visual. Isso é muito importante. Aí vamos ter morango, manga, uva e um suco de laranja aqui, por exemplo. Tá? Então, não muda o aspecto da fruta, fica uma coisa bonita, apresentável e cria-se uma expectativa para consumir, porque alegra, colorido, então criança gosta disso. Claro que se meu filho, novamente, eu repito, não gosta de alguma coisa, eu não vou colocar essa fruta aqui, tá? Frutas como banana, maçã normalmente escurecem com facilidade, então nem sempre tem um aspecto bonito. Poderia ser uma fruta inteira aqui também. Uma outra opção aqui para entrar como energia é o cereal. Nesse caso aqui eu tenho granola com castanha, mas eu poderia usar o cereal matinal, à base de flocos de milho. Nós temos versão
versão integral hoje de cereais matinais, que a criança pode comer junto com o iogurte dela, ele pode comer junto com a fruta. Também a troca do cereal poderia ser algum outro carboidrato, mas dá um combo aqui bem bacana. E você pode ofertar com uma água também que é neutra, ou com uma água de coco, porque já tem muito sabor adocicado. Isso é para criança que gosta mais do docinho mesmo, porque daí não tem nenhum sabor salgadinho, mas não está deixando de fornecer todos os grupos necessários para essa criança no momento desse lanche. Muito legal essa opção, gostei bastante. E aqui na terceira opção, aqui torradinha, é isso? Exatamente, você foi lá e comprou o salgadinho de pacote para sua criança, foi prático, mas eu comprei a linha de equilíbrio, a linha light fit e tudo mais, sem condições, tudo que é empacotado tem muito sódio, é descontrolado, conservantes, então assim, dá pra gente fazer essa torradinha em casa? Dá. Aqui eu fiz em forma de crotons, por exemplo. Usei os 2 tipos de pães que eu apresentei ali no primeiro exemplo, tá? O primeiro pão é integral, inclusive, ali para criança que come bem. Mas usei os 2 tipos de pães. Apenas temperei os pães com azeite, um pouquinho de sal, orégano e cúrcuma. E coloquei na air fryer. 10 minutinhos de air fryer viram torradinhas crocantes. Verdade! Preciso comprar uma dessa. Olha, gente... Tá mesmo, super crocante, parece uma torradinha mesmo, que legal. Viu, a gente acabou não falando sobre esse pão. Esse pão, o que que seria? É uma opção legal? É um pão caseiro, tá? Um pão tradicional, caseiro, mais molinho, porque tem criança que se dá melhor com um pão mais molinho. Mas se eu tô com pão branco, tem problema? É o que sua criança está aceitando, não é? Então, você coloca um recheio proteico, que isso equilibra no momento da absorção dentro do nosso organismo essa farinha branca. Para a criança que já é mais fácil de aceitar o integral e que tem o paladar para um integral, você utiliza o integral. No momento de uma torradinha, você faz um mix que é pouco percebível aqui até a torradinha integral. Então, você coloca, armazena em saco plástico, isso conserva bem, tá? E 10 minutos, se for num forno também não vai passar muito tempo disso. Mas o exemplo da air fryer é porque muita gente tem em casa, é energia, não precisa nem ligar forno, não dá tanto trabalho. Então é uma opção aí como um carboidrato de energia. Se você tem uma criança muito fácil de aceitar as coisas também, aqui tem uma opção proteica muito interessante. Coloquei o tomatinho cereja com o ovinho de codorna. Então a criança teria aí um fornecimento de proteína, de vitamina vinda do tomate. E aqui uma opção de bebida é o chá gelado. Então não necessariamente é só suco, água de coco, nem vou falar de refrigerante, que eu acho que não há necessidade. Embora acho que todo mundo pense que isso aqui é um guaraná, mas não é. É um chá gelado. Também não é um chá gelado pronto desses do mercado também não, viu? De maneira alguma, é um chá que você pode preparar com hortelã, você pode preparar com fruta e erva doce, cidreira, também combinam muito bem, tá? Eu preparei de sachê, chazinhos de morango, de frutas, pode também, por um momento. Se a criança tem paladar para o açúcar, claro que você vai acabar adoçando um pouquinho, normalmente, mas é menos pior do que você comprar algo industrializado que daí não tem o controle de açúcar, tá? Então você vai acabar adoçando até com açúcar melhor. Mas se a gente tem uma criança que a gente consegue usar um lanche desse, por exemplo, se a gente olhar aqui, é um lanche muito bacana, fornece todos os grupos alimentares também. E normalmente as crianças gostam de ovinho de codorna e o tomatinho cereja, né? Eles gostam bastante. Facinho de comer, né? Eles comem ali numa boa, bem legal. Aí você colocou um pouquinho de orégano. Orégano e azeite, se a criança não gosta de nada, manda in natura. É kids, esse é kids, é especial e atrai realmente a criança. Então é uma opção muito interessante. Muito legal. E esse bolo aí? Nossa, né, gente? Esse bolo tá com uma cara boa, né? Alguém vai fazer o lanche, alguém vai fazer a merenda depois do programa. Aqui, então, como última opção, claro que eu preparei um bolo com frutas, com castanhas, usei um açúcar um pouco melhor, aqui usei farinha integral, mas você pode fazer um bolo, esse é um bolo de maçã clássico com canela,
Você pode fazer um bolo de fubá, você pode fazer um bolo de laranja, você pode fazer um bolo de cenoura sem casquinha de chocolate, que fica muito gostoso, sim, tá? Um bolo mata-fome, bolinho branco mesmo, se a criança gostar, que é a fonte de energia dela. Juntamente eu mandei queijo picadinho, também em cubinhos, que facilita comer, dá pra mandar dentro da lancheira. Esse é um queijo... Minas Frescal. Tá. Minas Frescal, tá? Também poderia ter temperado ele, se a criança gosta, jogar um pouquinho de azeite, jogar um pouquinho de alguma erva, se a criança gostar. E aqui a opção interessante é do suco de fruta. O meu suco de fruta é totalmente natural. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mandar esses sucos, porque pela questão de mudar muito o paladar, por ficar armazenado dentro da lancheira, principalmente cítricos, laranja, eles acabam amargando. Uma dica bacana, além de não usar só cítrico, por exemplo, aqui eu usei morango e laranja, é você previamente preparar esse suco e congelar, tá? Congelar o suco. Pedrinhas de suco. Que demais, gente. Eu não tinha pensado nisso. E aí a gente vai contabilizar mais ou menos, o meu demorou umas 4 a 5 horas, vamos pensar, para diluir totalmente. Você pode pôr com um pouco de água dentro do copinho da criança, da garrafinha, né, que vai dentro da lancheira, e mantém em geladeira, descongelando até o momento dele ir. E a hora que ele for, ele vai terminar o descongelamento dentro da própria lancheira. O congelamento é o método que mais conserva nutrientes. Então, com certeza, se você bater um suco e imediatamente congelar, você vai estar conservando muito mais nutrientes do que preparar, bater e mandar in natura no momento da criança ir para a escola, por exemplo. Sim. Então, nessa opção, você consegue conservar melhor. E no momento de tomar vai estar geladinho ainda, vai estar como se tivesse sido preparado na hora. Caso você não tenha habilidade e praticidade de ficar preparando opções de suco e já deixar congelado, você pode usar um suco de uva integral, por exemplo, se a criança gostar. Um de laranja pasteurizado, que hoje tem no mercado. Então dá para usar as versões integrais. Suco de caixa pronto, também não vou nem discutir, porque é como se estivesse ofertando um refrigerante. Então, muito cuidado. Vou ofertar a versão light, sem adoçante. Tá bom, então pega esse suco natural, coloca um pouco de stevia aqui e oferta para sua filha. Então, não vai usar também, além do adoçante da caixa do suco que é industrializado, todos os conservantes que ali existem. Exatamente. Não é só o açúcar, né, em jogo. Aí é o produto ser industrializado, que aí tem muito conservante essas coisas, né? Com certeza. Então, aqui você está ofertando a fruta natural, batida, claro, um pouco mais do conteúdo dessa fruta, mas nem em comparação ao que você tem dentro de uma caixa, que muitas vezes é uma água com açúcar e conservantes e corantes. Então, você está sendo enganado, achando que você está levando alguma coisa legal para sua criança, que está fornecendo uma bebida que ela gosta, mas não é bem assim, você não está fornecendo saúde. Então, se ela gosta de um suco, vamos tentar trabalhar em casa, ver que sucos que eles gostam, para poder estar enviando para dentro dessa lancheira. Mas aqui poderia também ser uma água de coco, sem problema algum. Pode variar a fruta, uma água, que poderia ser uma fruta inteira também, é que no bolo já tem fruta. Então, caso seja um bolo mais simples, aqui seria uma boa opção puxar uma fruta, por exemplo, com um bolo simples e uma água. Daria um lanche completo também. Muito bacana. Essa ideia do suco congelado assim, você pode já fazer no domingo, vários sabores para a semana também, né? Isso é legal. Até para você consumir em casa mesmo, né? A maioria dos lanches aqui você vai poder preparar com antecedência. Na verdade, você tem mais dificuldade com frutas para mandar no momento, com patês para o pão, mas torradinha, um bolo, queijo você vai ter na geladeira conservado, suco congelado, chá você faz na hora também, deixa gelando. Então, assim, tem muita praticidade aqui. Já não se tem mais desculpa para comprar pacotes no supermercado. Exatamente, não tem desculpa, porque o que eu ouço, né, eu tenho uma irmã que tem criança pequena, que ela fala, né, não, é muito demorado as coisas, tem que ser mais prática, enfia lá qualquer coisa na lancheira e manda. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Então, olha, tem coisas aqui muito rápidas, fáceis, né? Às vezes a pessoa também não pensa, né? A mãe não pensa. Não pensa ou não quer pensar também, porque tem a praticidade. Eu esqueci até de uma coisa importante, que aqui eu sugeri a torradinha como um snack, e um outro snack interessante que você pode mandar, que fica muito bom também, é a pipoca.
Dá para fazer a pipoca, embalar no saquinho plástico, que conserva crocante, e mandar com opção em troca de torradinha aqui. Então não precisa nem ir no mercado comprar a pipoca pronta e doce para o seu filho levar empacotada. Leva empacotada de casa, que é muito mais saudável. Muito legal, adorei essas dicas, vou passar para todas as minhas amigas que têm criança pequena, porque é muito legal mesmo e a gente tem que cuidar desde cedo da saúde nutricional aí dos nossos pequenos. Doutora, obrigada mais uma vez. A sala tá nova, mas vocês aguardem que ainda não está totalmente pronta e nós vamos mostrar para vocês. Eu que agradeço, até a próxima. Beijo!